Muito boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida, na sua casa, na sua família. Vamos começando aqui mais uma live para honra e glória do Senhor, um pouquinho adiantado. Vamos louvar o Senhor. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só. Meu desejo é vem reinar, Senhor. Vem reinar de novo em mim. Reinar em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus tudo que sou Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor a todos. Mais uma live aí para a honra e glória do Senhor. Deus vai falar conosco nessa noite, hein? Tudo que eu falar, a beleza que há em ti. Mais que tudo aqui Senhor, em nossas vidas, Deus, nessa noite. Reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe. Vamos entrando aí, vamos compartilhando. Amém? Vamos chamando o pessoal aí, em nome de Jesus. Glórias a Deus, que bom estarmos aqui nessa noite, mais uma noite poderosa na presença do Eterno. Tu és o Rei sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só. Meu desejo é, o seu desejo, qual que é o seu desejo? Vem reinar de novo em mim. A paz do Senhor, o pessoal está entrando aí, está participando. Paz do Senhor para Eliana Moura, Dani Souza, Edna Soares. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder, Senhor, reina. Sobre os sonhos meus, reina, Senhor. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a sua vida nesse domingo, que Deus fale contigo nessa noite. Tem uma palavra forte para o seu coração. Tenho certeza que Deus vai falar de uma maneira muito forte na sua vida, na sua casa e na sua família, viu? Deus vai falar muito forte conosco nessa noite. Basta nós tomarmos posse aí das bênçãos de Deus, que Deus tem algo forte para as nossas vidas, amém? Deus abençoe. Milena está entrando, muita gente aí já está participando desta live. E nós estamos aqui, irmãos, para glorificar o nome de Deus. Ontem eu tive um compromisso de família, não pude estar, mas hoje eu estou aqui, cumprindo aqui o meu propósito com Deus. Está levando a palavra de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, onde você estiver agora, que você receba esta palavra da parte de Deus. Que Deus fale contigo de uma maneira clara, que você possa entender que Deus, o Senhor, Ele te ama muito mesmo. A palavra do Senhor não volta vazia. Deus tem uma palavra forte para você hoje. Você que é escolhido, separado de Deus. Deus tem um propósito na sua vida hoje. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Se você puder, já chame as pessoas para estarem participando. Chame seus amigos aí, via WhatsApp, via o próprio Messenger, via aí Facebook. Convide para participar desta live. Deus tem uma palavra forte para as nossas vidas hoje. Nós não podemos parar. Nós temos que continuar firme nos propósitos do nosso Deus. Deus não mudou. Às vezes nós mudamos, mas Deus continua sendo o mesmo. Amém? Você pode declarar?
Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Volte. No lugar da tua vergonha eu vou te usar. Deus vai te honrar muito. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Não pare de jeito nenhum. Erga a cabeça e busque ao Senhor. Busque a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento e de todo o teu coração. Nós estamos a alguns minutinhos das 20 horas, porque às 20 horas em ponto eu quero ministrar a palavra de Deus para você. Eu tenho certeza que Deus tem algo muito forte para falar conosco nessa noite, através da sua santa palavra. Porque a palavra dele não volta vazia. Ele conhece. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você tem vivido. Mas ele está no controle. Porque a Bíblia diz que agindo ele ninguém pode impedir. Estamos orando por todos, pode ter certeza disso. Todos que estão entrando nessas lives, todos que têm participado, nós temos orado, nós temos pagado um preço, mas vale muito a pena, viu? Vale a pena. Quem mandou largar a rede, Eu já quero orar no nome de Jesus. Deus, Senhor, eu faço essa oração de início, que o Senhor abençoe a cada vida, cada alma, cada família, Deus. Que o Senhor toque no mais profundo da alma de cada pessoa. A Tua palavra não volta para Ti vazia, Deus, mas antes realiza aquilo para o qual está sendo enviada. Toque nessas vidas, toque nessas almas, no nome de Jesus. O Senhor tem poder, Pai. O Senhor é Deus poderoso, Deus que faz a existência onde não há nada. Tu és o Deus do impossível, Deus. Senhor, visite agora esta pessoa que precisa de uma resposta. Essa pessoa que precisa de um milagre da parte do Senhor. Essa pessoa, Deus, que tem sofrido muito, Deus. Visite agora com poder, com autoridade, com unção forte da parte do Senhor. Eu creio, Deus, no poder da oração, eu creio no poder dos joelhos que se dobram, e eu creio, Deus, que a Tua palavra não volta para Ti vazia. O Senhor está falando com pessoas nessa noite, o Senhor está ministrando em vidas nessa noite. Que essas pessoas venham ser tocadas, que essas pessoas venham ser libertas, que essas pessoas venham ser restauradas pelo Teu poder. Toca, Senhor, no cerne da alma, no Senhor, no mais profundo, que cada vida receba aquilo que precisa. Neste domingo, Senhor, nesse primeiro dia de semana, Senhor, eu não sei como foi o final de semana de cada um, eu não sei o que eles passaram, não sei o que eles viveram, mas uma coisa eu sei, que o Senhor tem poder. O Senhor pode mudar essa história, o Senhor pode mudar esta família, o Senhor pode mudar, fazer uma reviravolta completa na vida deste homem e desta mulher, desse jovem. O Senhor toca mesmo nessa noite e ministra, Senhor. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu tenho certeza que a palavra do Senhor, ela nunca voltará vazia. A palavra do Senhor é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. A palavra do Senhor é que toca, que transforma, que liberta e que restaura. É o Senhor que faz em nossas vidas, é o Senhor que opera, é o Senhor que age, é o Senhor que vai de encontro, é o Senhor que transforma, é o Senhor que faz o sobrenatural, Deus. E nós estamos aqui, Pai, para esta oração. Nós estamos aqui, ó Deus, para esta live, para ministrar a Tua santa palavra, Senhor. Por isso eu lhe peço, Senhor, toca mesmo em cada vida. Toca em cada alma e em cada família, no nome do Eterno, do Todo-Poderoso, daquele que vive e reina para todo sempre, do excelso, do Senhor das nossas vidas, do Senhor das nossas almas, do Senhor das nossas famílias, Deus. Toca mesmo, Deus, em nome de Jesus. É a minha oração, Senhor, é a oração deste homem, é a oração desta mulher, é a oração desta pessoa nesse momento, Pai, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus, estamos ainda faltando alguns minutinhos para as 20 horas. E eu já quero desejar a você uma noite abençoada na presença do Senhor. Eu quero declarar que Deus tem algo de maravilhoso para fazer na sua vida hoje. Deus me deu um texto para estarmos meditando nessa noite. Um texto da palavra de Deus está lá no livro de Juízes, no capítulo 13 do livro de Juízes. Deus quer falar conosco. Deus tem levantado um povo, Deus tem levantado vidas com um propósito. Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus tem um legado para que nós venhamos cumprir da sua palavra, venhamos cumprir o chamado que Deus tem para as nossas vidas. Então veja, hoje eu estarei falando sobre o chamado que Deus tem para nós.
sobre sermos escolhidos de Deus. Não basta sermos apenas escolhidos, nós temos que ser separados para o chamado que Deus tem, do propósito para nós. Deus, como eu acabei de falar, tem um propósito para cada um de nós. É bem certo isso, que tudo que está à nossa volta, tudo que nos rodeia, tem um significado. E é tão certo que todas as coisas que acontecem em nossas vidas, eu fico com o que está lá em Romanos 8, 28, cooperam para o bem. Tudo coopera para o bem. Por mais difícil que seja, por mais complicado, por mais que nós ainda não venhamos entender, por mais ainda que ainda falte aos nossos entendimentos, à nossa mente, poder alcançar o propósito de Deus, basta ficarmos na vontade, na dispensação do Eterno, esperando dele, que ele tem resposta para todos nós. A palavra do Senhor, ela nunca volta vazia, nunca volta. Ela sempre realiza aquilo para o qual ela está sendo enviada. A palavra de Deus, ela é viva, poderosa e eficaz para transformar, para libertar, para restaurar e para salvar. É o propósito de Deus para nós. E eu quero, no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, que a palavra de hoje venha tocar forte no seu coração. Que a palavra de hoje venha fazer sentido para você. Que a palavra ela venha de encontro ao que você está passando aí na sua casa, na sua família, na sua parentela. Nos dias que não são fáceis, nós estamos vivendo dias maus, é bem verdade. Dias de tribulação, de confusão. Às vezes nós não conseguimos entender. Às vezes nós olhamos e parece que as coisas não estão fluindo, parece que as coisas não estão caminhando, parece que as coisas não fazem sentido. E por muitas vezes nós até pensamos que Deus não nos ouve, não é verdade? Mas Deus nos ouve. Deus está com os olhos em tudo o que acontece. Nada passa despercebido aos olhos do Eterno. E Deus tem te alcançado, Deus tem visto a sua luta, Deus tem visto a sua peleja. E é bem certo isso, que Deus tem uma palavra para ti nessa noite. Como já é 20 horas, eu quero já começar a palavra de Deus no nome santo de Jesus, que está lá no livro dos Juízes, no capítulo 13. Eu quero ler aqui a partir do versículo de número 3. Livro dos Juízes, capítulo 13, do versículo 3, que diz assim: E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Até aqui. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para podermos meditarmos nessa noite no nome do Eterno, do Todo-Poderoso, que fala sobre um personagem bíblico com o nome de Sansão. Esta é a palavra de hoje, Sansão. Eu quero aqui compartilhar com vocês que Deus está à procura de pessoas. Deus quer levantar vidas. Deus está procurando pessoas comprometidas, compromissadas com Ele. Deus está olhando sobre toda a terra, tem visto o caos, tem visto tudo o que acontece, mas Deus está procurando pessoas que queiram realmente fazer a vontade dEle, porque a vontade dEle é perfeita, boa e agradável. A palavra vai dizer aqui que Deus levantou juízes para tomarem conta do povo. Por 300 anos de escassez, de dificuldade, o que você puder imaginar de atrocidade, de barbárie, das pessoas que diziam que serviam a Deus, fizeram nesse tempo, aconteceu.
pessoas de dura serviço, pessoas bipolares espiritualmente, pessoas que não tinham compromisso com Deus, pessoas que ao mesmo tempo que adorava a Deus, adorava demônios, pessoas estas que elas ao mesmo tempo que choravam aos pés de Deus, quando via já estavam fazendo tudo errado de novo. Pessoas que não mediam as consequências para os seus atos, para as suas ações, para as suas atitudes, para as barbáries que faziam. Deus levantou juízes. Dentre esses, Deus levantou vários juízes, é bem verdade. Tola, Jefté, Deus levantou Baraque, Deus levantou Débora, Deus levantou Otiniel, Deus levantou Samuel, como Deus levantou também Sansão. Sansão foi um dos juízes. A Bíblia vai dizer que o povo estava há 40 anos vivendo subjugado, afrontado, passando por humilhação pelo povo filisteu. Os filisteus não mediam as consequências também para afrontar, para humilhar e para afligir o povo de Deus. E Deus, vendo tudo isso, Deus permitiu 40 anos vivendo ali, nas mãos dos filisteus. Coisa horrível. É bem verdade. Um povo que vivia em trevas, em escuridão. Um povo que não conseguia ver saída, não conseguia ver respostas. Então Deus, vendo tudo isso, Deus visita uma família com um propósito. Uma das coisas que eu já quero dizer para você nessa noite: vale a pena esperar em Deus. Uma das coisas que eu quero dizer para você nessa noite: vale a pena e vale muito a pena aguardar no eterno, sabendo que as nossas bênçãos, as vitórias vêm da parte do Senhor. Independente do tempo, independente da situação ou das coisas que não nos favorecem, vale a pena aguardar em Deus. Deus sempre fará algo sobrenatural para aqueles que o buscam, para aqueles que o temem, para aqueles que têm um propósito com Ele. A Bíblia vai dizer que tinha um homem por nome de Manoá. Ele e a sua esposa, servos do Deus Altíssimo, que estavam presenciando e vivenciando todas estas coisas. Eram tempos difíceis, tempos que não havia nem sequer liberdade, ao menos para respirar. Tamanha era a afronta dos filisteus. Então Deus visita esta família, Deus visita a esposa de Manoá. E Deus chega para a esposa de Manoá e chega para ela e fala assim: olha, mulher, passaram-se todos esses anos, Deus manda o anjo do Senhor. Deus pode surpreender você. Deus pode enviar do teu anjo aí na sua casa, aí na sua vida, em momentos que você menos espera, em situações que você está vivendo muito difíceis. Deus pode enviar do seu anjo para fazer uma mudança completa sobre a sua vida. E a Bíblia vai dizer que o anjo aparece para aquela mulher, e o anjo se apresenta a ela e fala para ela: olha, tu és estéril, não tem filhos. Vocês já são um casal avançado em idade, mas tu terás um filho. Mas esse filho é escolhido do Deus Altíssimo, separado para Deus, para livrar o povo. Deus estava presenteando aquele casal, Deus estava presenteando aquela mulher com um filho. É forte, não é? Veja, Deus estava dando as estratégias, Deus enviou o anjo do Senhor, e quando fala o anjo do Senhor é forte, porque o anjo do Senhor apareceu algumas vezes no Antigo Testamento e era o próprio Deus na pessoa de Cristo, em forma de anjo. E apareceu para aquela mulher e disse para ela: olha, esse vai ser diferente, só que tem alguns quesitos, tem algumas coisas que estará incumbida para você criá-lo dessa forma,
para que você venha gerá-lo dessa forma para o propósito de Deus. Tudo que Deus entrega para nós é para um propósito para Ele. Independente se sejam coisas materiais, espirituais ou até mesmo físicas. Eu vou dar um exemplo. Os nossos filhos, quando Deus entrega os nossos filhos, é para propósito dele. Quando Deus entrega os bens materiais, é para propósito dele, para o nome dele ser glorificado. Quando Deus entrega dons, talentos, é para o propósito dele também, não é para o nosso. E Deus estava entregando algo que aos olhos humanos era impossível para aquele casal. Deus então enviou do seu próprio anjo para entregar para ela. Ou seja, aquela mulher era estéril, aquela mulher era infrutífera, aquela mulher era uma árvore seca. Aquela mulher não tinha filhos. E era o sonho dela ter um filho. Veja, eu já quero ser boca de Deus nessa noite. Eu quero dizer que Deus vai enviar algo para ti. Deus vai fazer com que você venha ser árvore frutífera. Com você venha conceber da parte de Deus no mundo espiritual aquilo que você tanto sonha. Aquilo que tanto você almeja, aquilo que tanto você espera por anos. Se você continuar firme na presença dele e confiar nele, Deus vai conceder a você esta bênção e este milagre. Coloca aí, hashtag palavra de Deus. Deus já está falando com alguém nessa noite. E o anjo aparece para aquela mulher e diz 3 coisas importantes. Olha, ele não pode beber nenhum tipo de bebida forte. Ele não pode tocar em coisas imundas, coisas mortas. E ele não pode passar navalha na cabeça. Essas 3 coisas, ele terá um voto de nazireu, nazireado. Voto de nazireu quer dizer a palavra no original hebraico separado, consagrado, escolhido, tirado dos outros para um propósito diante de Deus. Veja que a mulher recebe aquilo e ela procura manuar o seu marido e conta a história para ele. E ele fica maravilhado porque ele sabe o que estava acontecendo. Ele sabe que o que Deus precisava levantar um libertador, alguém para aquele propósito. E a palavra diz então que ele faz uma oração a Deus. Agora o homem buscando por um milagre não foi somente a mulher. Por isso, meu irmão, minha irmã, que Deus quer te usar, Deus quer falar com você. Mas Deus quer que você busque na intensidade, busque resposta dele. Não basta apenas um na casa buscar. Não basta apenas passar a responsabilidade somente para um. Quando não é o marido, passa a responsabilidade para a esposa. Quando não é os filhos, a responsabilidade é da família buscar algo da parte do Senhor. Não deixar somente nas costas, nos lombos de um. Aquele homem poderia dizer, mas então o anjo falou com você, não foi comigo. Então que ele fale de novo com você e que ele cumpra na sua vida, porque eu estou aqui, não falou nada comigo. Não, Manoá disse assim, oh Deus, Senhor, assim como o Senhor mandou o anjo, mandou esse homem falar com a minha esposa, permita que o mesmo fale comigo, Senhor. Eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero que o Senhor ministre na minha vida. Eu quero receber. Eu quero ter essa visitação. Eu quero poder ver o que a minha esposa viu. Eu quero sentir o que a minha esposa sentiu. Eu quero que o Senhor fale comigo como o Senhor falou com a minha esposa. Veja, é tão forte isso que ele faz essa oração. E lá está a sua esposa no campo. Ali no campo, num campo aberto, no descampado. E a Bíblia vai dizer que o anjo aparece para ela de novo e traz as mesmas palavras. E ela chega para o anjo do Senhor e fala, meu Senhor, não vai embora. O meu marido também quer ter essa experiência. Meu marido quer que fale com ele também. E aguarde eu chamar o meu marido. Porque eu quero que meu marido ouça o que o Senhor falou para mim. O que o Senhor está entregando, essa bênção não parte somente de mim. Essa bênção tem que ser minha e do meu esposo. E diz que aquela mulher, ela pede então para que o anjo do Senhor o aguarde. E ela sai correndo para buscar o seu marido. E na hora que ela busca o marido dela, o anjo fala as mesmas palavras e ricas em detalhe.
dizendo o propósito que Deus tinha para aquela família, que não era somente para ela, mas era para livrar todo um povo. Quando Deus entrega algo forte para nós, quando Deus entrega uma bênção forte para nós, não é para nós sermos egoístas, não é para nós guardarmos somente para nós. Deus quer também que a nossa bênção ela possa ser uma bênção transbordante que alcance as outras pessoas. Por isso que lá em Lucas, capítulo 6, no versículo 38, quando fala da bênção, que diz que Deus tem uma bênção para nós, que a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, é porque Deus entrega algo tão grande para nós e que isso possa refletir e que isso possa alcançar outras pessoas. É isso que Deus tem. A bênção é tão grande que Deus tem para a sua vida, que vai alcançar você, vai alcançar a sua família, vai alcançar a sua parentela e vai alcançar as pessoas que estão à sua volta. Receba já essa palavra da parte de Deus no nome de Jesus. Então o anjo relata para Manoá e diz: olha, vocês são estéreis, mas o tempo de esterilidade na sua vida acaba hoje. Ore cantarabassúria. Deus já está falando com alguém nessa noite, no nome do Eterno, do Todo-Poderoso, dizendo: ei homem, ei mulher, o tempo de esterilidade da sua vida acaba hoje. Acaba hoje, nesse momento, nesse dia de domingo, dia 12 de julho. O tempo de esterilidade na vida sua, na sua casa, na sua família, na vida familiar, na vida profissional, na vida financeira, na vida espiritual. Eu não sei qual área, mas Deus está falando, acaba hoje. Deus está derramando uma unção de fertilidade de Deus para a sua vida. Já receba aí no nome de Jesus. E diz que o anjo então fala agora com Manoá e sua esposa. E diz: olha, eu vou te dar um filho. Foi específico, não foi filha, não foi uma criança. Eu vou te dar um filho. Só que ele vai ser consagrado desde o ventre. Ele é separado, escolhido de Deus. Ele não pode de maneira alguma tomar nenhum tipo de bebida. Ele tem que ser sóbrio. Ele não pode tocar em nenhuma coisa imunda. Ele é separado, ele é escolhido, ele é consagrado. E não pode passar nenhum tipo de navalha sobre a sua cabeça. Ele tem um voto nazireado, um voto escolhido para Deus. E o nome dele vai se chamar Sansão. A palavra Sansão do original hebraico quer dizer sol pequeno, pequeno sol ou pequena luz. Veja, Deus estava entregando uma bênção para aquela família, entregando uma luz aonde não tinha, onde aquela família não via nenhum tipo de resposta, só via obscuridade, só via escuridão, só via trevas. Deus estava entregando para aquela família, mas Deus estava entregando para todo o povo dele, para todo o povo escolhido de Deus. Deus estava entregando uma luz aonde não tinha, porque já estavam vivenciando 40 anos de escuridão, de trevas, de uma vida obscura, de uma vida sem nenhum tipo de luz. Então Deus já está falando nessa noite para mim e para você: ei, eu tenho uma luz para você. Eu vou entregar uma luz para você aonde você não está vendo nada, aonde a área que está tudo enegrecida, a área que está toda escura, a área que você não consegue enxergar nada. Eu estou entregando hoje uma luz, e essa luz vai brilhar, e essa luz vai resplandecer. Essa luz vai ser resposta da sua vida comigo. Essa luz é resposta de oração. Ore cantarabassúria. E diz que o filho nasce com esses quesitos, com essas qualidades. Sansão foi escolhido, consagrado desde o ventre, como Deus já fez em outras feitas, como Deus fez com Samuel. Deus estava fazendo agora com Sansão. Então Manoá já tinha na mente, Manoá já sabia já quem era Samuel. Manoá já tinha conhecimento dessas coisas. Manoá já sabia como eram as coisas. Tinha outras referências de quando Deus entrega algo para Deus. Nós podemos ver no caso de Ana, quando Deus entregou Samuel para Ana, foi assim, foi um propósito de Deus, para um grande fim. Deus não age, meu irmão, Deus não age, minha irmã, conforme as coisas que nós estamos acostumados.
Nós estamos consumados muito no racional, na razão. Deus não age no racional, Deus não age na razão. O sobrenatural dele acontece em vias espirituais. Entenda isso no nome de Jesus já para a sua vida. Vem comigo para você entender o propósito de Deus sobre você. Já era separado, era consagrado. E se era separado, era com um propósito. Deus já está falando com alguém nessa noite dizendo: ei, eu te escolhi. Eu te tirei do meio de tudo isso porque eu tenho algo, um propósito na sua vida. Você é separado. Se nós somos separados para um fim, não tem como nós nos misturar, irmãos. Não cabe a nós querer fazer algo indo de encontro ou de afrontando a Deus de algo que Deus já preparou para nós. Veja, para você entender. Consagrado desde o ventre, não podia beber nenhum tipo de bebida, não, de jeito nenhum. Porque a bebida, quando você bebe alguma coisa, você não responde pelos seus atos. A bebida faz com que a sua percepção, a bebida ela ataca os seus 5 sentidos. Você se torna uma pessoa imperceptiva, você torna-se uma pessoa vulnerável, você não tem a atenção devida. Então Deus já estava falando: eu estou consagrando alguém para ter uma percepção total, para estar atento a tudo que está à sua volta, ser uma pessoa vigilante. Deus está levantando pessoas nessa noite para ser pessoas vigilantes. Pessoas diferentes, não ébrias. Não pessoas voltadas para a bebida, voltadas para qualquer tipo de coisa, não. Deus quer que você seja separado. Não é porque todos fazem que você vai fazer. Não é porque todos vão por um caminho que você tem que ir. Deus está falando nessa noite: eu separei você para algo bem maior. Quando a palavra diz aqui para não tocar em coisas imundas, não tocar em coisas imundas, coisas que levam ao cheiro, coisas que exalam odor, coisas que trazem cheiro ruim, coisas que não se deve mexer. É como se tocasse em carniça, é como se tocasse em coisas mortas. Então está falando: você não pode tocar nessas coisas. Essas coisas não fazem parte da sua vida. E nós temos visto, amados irmãos, pessoas que Deus tem um chamado, Deus tem um propósito, Deus está levantando, mas pessoas que ainda estão voltadas a isso. Primeiro, que as pessoas que não estão sendo pessoas vigilantes, estão sendo pessoas desatentas, não são pessoas perceptíveis, elas estão se deixando levar. E outra, pessoas que estão querendo tocar em coisas que não é para tocar. Pessoas que estão querendo mexer em coisas que já não é para mexer. Pessoas que vivem do passado, vivem de lembranças ruins, de coisas que ficou lá atrás, que Deus já colocou no mar do esquecimento, mas essa pessoa continua ainda mexendo, continua ainda apegada, continua ainda segurando ali uma cordinha, trazendo para ela nos dias de hoje. E Deus está falando: eu não quero que você toque nas coisas que já estão mortas, já estão esquecidas, coisas que já estão enterradas. Pessoas querendo desenterrar coisas que já estão enterradas, que Deus já colocou um ponto final, tanto na vida dele, na vida dela, que já deu um fim. Mas a pessoa quer lá cavucar, a pessoa quer lá arrancar, a pessoa quer trazer à tona. Muitas vezes um problema familiar, muitas vezes um problema conjugal, problema de relacionamento. A pessoa vive lá cutucando, vive lá, sabe, desenterrando, pegando com a pá, desenterrando e pegando aquela coisa que já ficou fétida, já ficou apodrecida, que não, Deus fala: eu não quero mais que mexa nisso. A pessoa vive lá. Sabe por que muitas brigas acontecem no meio dos casais e tem um monte de gente aí que é casado? Porque pessoas vivem desenterrando coisas que já estão enterradas. Fica cutucando lá coisas que já foi liberado perdão, já resolveram, já estão em outro nível, já passaram anos, mas a pessoa, na primeira oportunidade que ela pode, ela vai lá e cavuca. Então, mas você lembra, olha que isso, aquilo tal, não vai acrescentar em nada. Você está mexendo em coisas que ficaram para trás. Isso vale para a nossa vida também. Coisas, praticidades que não é mais para nós. Não fazem parte mais do nosso convívio, não fazem parte mais da nossa índole, não faz mais parte da nossa vida cristã, mas a primeira oportunidade que tem, a pessoa vai lá e volta tudo de novo.
Aí vai lá e pega tudo de novo. E faz tudo de novo. Aí sempre tem aquela desculpa. Ah, mas a carne é fraca. Ah, mas é porque eu estava vivendo um momento difícil. É que bateu uma bad, como muitos dizem. Bateu uma tristeza, bateu uma solidão. E eu quis esparecer. Meu irmão, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não se toque em coisas que já estão mortas, já estão esquecidas, já estão sendo apagadas da sua vida. Deus te separou, Deus te escolheu para um grande propósito, para coisas diferentes lá na frente. Para de viver do passado. Quem vive do passado é museu. Para de ser um museu ambulante na sua vida hoje. Deus já está falando com alguém nessa noite dizendo: eu te separei para um propósito. Eu te escolhi para um propósito, mas você tem que cortar esse cordão umbilical que ainda te empreende a coisas passadas. Você tem que cortar ainda alguns vínculos que te levam ainda para você ficar desatento. Para ficar desatento. Já me perguntaram uma vez, eu vou abrir aqui uma aspas aqui. Vou abrir uma aspas, Deus vai preparar o dia. Já perguntaram para mim assim, já mandaram várias perguntas para mim, não foi nenhum nem outro, foi várias pessoas já chegaram para mim e disseram assim: mas o cristão, o evangélico ou o crente, como você melhor assim entender, já perguntaram para mim: o cristão, o crente ou o evangélico, ele pode beber? É certo beber bebida forte? É certo beber bebida alcoólica? Eu disse não. A Bíblia condena. As pessoas, não, mas eu falei não. A Bíblia diz não ser dado ao vinho. E nós temos aqui uma referência. Nós temos referência para isso. Mas numa outra oportunidade eu posso falar sobre isso, tranquilo. E mostrando dentro da Bíblia. Então Deus não quer, Deus quer nos separar, Deus quer que nós venhamos estar atentos, que nós venhamos ser embriagados pelo Espírito de Deus, que é autossuficiente. Mas é só uma aspas que eu abri aqui. E numa oportunidade oportuna eu vou ministrar com o maior prazer. Quem sabe numa das próximas lives. Mas veja, as pessoas têm que ser atentas e têm que ser separadas. Largar o que ficou para trás. Largar o passado, viver o presente na sua vida. Largue aquilo que te atrapalha. Largue aquilo que te faz mal. Largue aquilo que não foi bem lá no passado, não é agora que vai fazer bem para você. Deus está te separando. Deus já te separou, Deus já perdoou você, já perdoou seja lá quem for, mas você mesmo vive cutucando, vira e vai e volta, vai e volta. Deus já está falando com alguém nessa noite dizendo: ei filho, ei filha, para com isso, para de ser inconstante, siga o meu caminho. A conversão já diz, é convergir, é dar uma volta 360 graus e seguir para frente. Não se volta para trás. Não faça como a mulher de Ló para virar sal, estátua de sal. O seu caminho é para frente. O seu caminho é para frente, é com Cristo Jesus. Deus está falando com alguém nessa noite já, no nome do Eterno. Mas voltando, Deus já estava escolhendo Sansão e dizendo: Sansão, olha, não pode acontecer isso na vida dele. E ele não pode viver de coisas passadas, ele tem que viver do presente, que tem um propósito. E não se pode passar navalha na sua cabeça. Não se passa, ele tem um voto. Cumpra o voto. Cumpra o voto. Deus já está falando com alguém nessa noite, dizendo para essa pessoa: quantos votos você fez com Deus no momento difícil da sua vida? No momento que parecia que o mundo ia desmoronar. No momento que parecia que, olha, não tinha mais jeito. Você viu que só era Deus. Mas você fez um voto com Deus. Aí Deus foi lá e te abençoou. Deus foi lá e abriu porta. Deus foi lá e fez milagre. Deus foi lá e te levantou. Deus foi lá e te curou. Deus foi lá e foi sua justiça. Deus foi lá e divulgou a sua causa. Deus foi lá e colocou as mãos. Te livrou até mesmo da morte. Mas assim que você saiu disso, você não cumpriu o voto, ou por muito cumpriu o voto que você tinha com Deus pela metade. Veja, eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de bens materiais. Eu estou falando de compromisso com Deus. Quantas e quantas pessoas fizeram tantos compromissos com Deus, fizeram tantas alianças, fizeram tantos propósitos com Deus, mas quebraram os propósitos.
Falaram de boca, muitas vezes falaram em público, no meio da igreja, falaram para o pastor, falaram para o missionário, para o evangelista, enfim, falou para o seu líder, falou agora eu vou fazer, não sei o que lá, que eu vou parar com isso, vou parar com aquilo, não, o que aconteceu comigo foi autossuficiente, eu estou fazendo um voto. Quantos votos quebrados? Quantos votos feitos pela metade? Quantas coisas? Brincando com as coisas de Deus. Ou sei lá, eu posso dizer, sem entender, brincando, não entendendo que o propósito é muito sério. Porque quando nós fazemos um voto com Deus, pode ter certeza que Deus assina o aval embaixo e aí ele vai cumprir. A parte dele ele vai fazer, mas a parte nossa, será que nós temos feito? A parte que cabe a nós? Será? Deus está falando com alguém nessa noite. Que Deus queria que essa pessoa estivesse num patamar melhor, com a sua vida bem melhor. Não era para estar passando o que está passando, mas a pessoa está passando, está vivenciando coisas da vida dela, coisas que ela mesma está fazendo. Não adianta culpar os outros. O maior defeito nosso é esse, é que nós queremos sempre achar um culpado para o que nós estamos passando. Nós queremos sempre colocar a culpa em alguém, nós sempre estamos procurando em alguém, e por muitas vezes a culpa é nossa mesmo. Por causa dos nossos atos, das nossas ações, das nossas atitudes, por coisas muitas vezes que nós fazemos diante de Deus e não cumprimos. Quando não cumprimos nem diante de Deus, muito menos diante dos homens. Quantos pactos, quantas alianças, quantos votos, quantos compromissos nós armamos com Deus. Falamos que ia. Agora eu vou orar, agora eu vou jejuar, vou me consagrar, agora eu vou buscar, agora eu vou te servir. Não, agora eu vou largar disso. Muitos falam, vou largar de beber, vou largar de fumar. Não quero mais saber disso, agora eu vou parar com isso, parar com aquilo tudo. Não, agora eu vou caminhar na presença. É só as coisas melhorar um pouquinho, que essas pessoas voltam a fazer o que fazia, quando não muito, fazem até pior do que quando fazia antes. Deus está falando com alguém nessa noite. Alguém precisa ouvir essa palavra. Veja, Deus mandou o anjo dele, o anjo do Senhor, para falar com Manoá e sua esposa, para tratar o filho, cuidar do filho que estava consagrado. Ele teria que aprender com os pais, ele teria que exercer na vida dele para um grande propósito. Os pais fizeram o que era para fazer. Fizeram, Manoá e sua esposa fizeram. Levaram isso a fio, a ferro e fogo, levaram até o máximo que puderam. A Bíblia diz que Sansão, então, ele nasce um rapaz muito belo, um rapaz separado. Deus já tinha separado ele desde o ventre. Deus tinha um propósito na vida dele. Agora é Sansão, agora é com ele. Esse rapaz cresce, esse rapaz aprende com os pais. Os pais cumprem o ofício dos pais. É bem verdade que eu preciso dizer isso. Tem muitos pais que não estão assumindo os seus compromissos, os seus ofícios, as suas responsabilidades sobre os seus filhos. Estão externando, estão passando para a escola, estão passando para instituições, e muitas vezes passam isso até para o pastor, para a igreja. Eles empurram muitas vezes para os avós, para os tios, é para babá, é para cuidadora, e eles mesmos não assumem as suas responsabilidades, os seus ofícios de cuidar, de educar, de ensinar, de instruir. E passam para outros. Vejam um exemplo claro aqui de alguém que cumpriu o propósito de responsabilidade de pai e de mãe. Está aqui em Manoá e sua esposa. Ensinou na íntegra. Quantas vezes Sansão ia em determinado lugar e os pais diziam: Sansão, não esquece, você é uma luz, você nasceu para brilhar. O seu nome é sol pequeno, você é uma luz. Você não pode andar no meio dessas escuridão do que está à sua volta. O seu nome diz isso. Sansão, você tem um propósito diante de Deus. Sansão, não é para você, você não pode se igualar aos outros. Você acha que Sansão não teve vontade de andar igual aos outros? Quer, sei lá, fazer um penteado diferente, cortar o cabelo diferente, se arrumar diferente? Mas os pais diziam: Sansão, não é para você. Você é diferente. Você não precisa se igualar aos outros.
Você não precisa ser igual aos outros. Veja, o que Deus está mais interessado nesses últimos tempos, eu tenho falado, é uma palavra que muitas vezes pode ter virado até um clichê. Deus está procurando pessoas diferentes no meio dos iguais, meu irmão. Deus está cansado da mesmice, das mesmas coisas, das mesmas praticidades, dos mesmos erros, da mesma maneira de viver. Deus está cansado disso. Deus está procurando pessoas que venham ser diferenciadas, pessoas diferentes no meio dos iguais. Deus não quer que você venha ser somente mais um. Deus quer que você venha ser um com Ele, diferente com Ele. Veja, Deus estava levantando Sansão. Você acha que não passou na vontade de Sansão? Ô pai, eu tô pensando aqui em mudar o meu cabelo, cortar o meu cabelo tá grande, eu tirar essas tranças, eu mudar o penteado, eu fui convidado para uma festa. Será quantas vezes os pais disseram assim, Sansão, você pode ir até na festa, mas não esqueça, você é fruto de um milagre, você é fruto de uma resposta de oração. Deus tem um propósito na sua vida, Sansão. Eu não posso te segurar, eu não posso estar contigo 24 horas, mas diante de Deus, Deus está vendo tudo, Sansão. Você não precisa, para ser uma pessoa descolada, uma pessoa aceita no meio da sociedade, fazer o que os outros fazem. Sansão, você pode ir até na festa, mas você não precisa beber. Não precisa beber como os outros bebem. Deus já está falando com alguém nessa noite, que está procurando se inteirar, que está procurando se relacionar, que está procurando um meio de ser visto, de ser vista, de ser uma pessoa aceitável, mas está procurando de maneira errada, está querendo se igualar aos outros, as pessoas que estão andando em caminhos tortuosos, que não acrescenta mais, no meio da bebida, no meio da balada, no meio do álcool, da prostituição, da mentira, do engano, da fofoca, de pessoas que estão andando em passos largos para a perdição. Deus está falando, não é para você, não é o seu lugar, não é o seu âmbito, não é para você, você não precisa disso. Eu sou alto e suficiente para te suprir. Deus já está falando com alguém nessa noite. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu já vi pessoas já vi vários filmes, já vi vários seriados, já vi algumas molduras, algumas séries, alguns vídeos que as pessoas fazem, algumas montagens acerca de Sansão. E geralmente coloca aquele homem bem musculoso, bem forte, com aqueles cabelos longos. Sansão não era assim. Sansão era um homem comum como nós. Sansão olhava para Sansão, se pensa que Sansão era um homem musculoso, fortão, engano, isso aí. Toda essa imagem que coloca está errada. Sansão, aonde ele chegava, não esboçava nenhum tipo de medo para ninguém. Aos olhos nus, não, porque era uma pessoa comum. Um homem de uma altura mediana normal, magro, normal, com seu corpo normal, com o peso era do tamanho, o peso era cabível para a sua altura. Não tinha aqueles músculos lá, aquelas coisas todas, como muitos fazem hoje, passa até aquele óleo, né? Como se fosse aí um The Rock, como se fosse um Arnold Schwarzenegger naquele tempo lá, daqueles filmes que todo mundo falava, uau, que homem musculoso. Sansão era pessoa comum. Era tão comum que Sansão não esboçava nenhum tipo de reação, que as pessoas não conseguiam entender qual era o propósito de Deus na vida de Sansão. Não conseguiam ver nada, porque muitas coisas que Deus tem para a nossa vida, Deus não precisa que nós venhamos mostrar para todo mundo. É um particular entre nós e Deus. E muitas vezes são coisas tão normais, mas diante de Deus é o sobrenatural. Deus quer agir no normal para fazer o sobrenatural na sua vida. Para você entender como era tão forte esse negócio, que a Bíblia vai dizer que Sansão ele foi um dos maiores perturbadores do povo filisteu. Pensa num homem que deu trabalho para os filisteus. Foi Sansão, porque era consagrado, era separado. Uma pessoa que ela é consagrada, uma pessoa que ela é escolhida, uma pessoa que é separada, aonde ela for, aonde ela estiver, ela vai fazer a diferença.
ela vai ser diferente, ela vai fazer toda a diferença. Pode ter certeza disso. Imagina, Sansão, e outras pessoas vão dizer, mas ele era, o cabelo dele era comprido. Sim, era. Desde quando nasceu, não cortou o cabelo. Quando Sansão ele começa ali a ter o ofício de julgar, de ser um instrumento nas mãos de Deus, o cabelo de Sansão tinha 7 tranças. E não era à toa aquelas 7 tranças. As 7 tranças de Sansão tinha aproximadamente 1,10 m de tamanho. Olha o tamanho do cabelo do homem. Talvez você vai falar, então, mas mesmo assim as pessoas podiam identificar e dizer, mas com certeza a diferença estava nas tranças, no cabelo dele que era comprido. Não! Porque naquela época, e também o povo filisteu, os filisteus era cabeludo, andava cabelo grande. Os homens tinham cabelo grande, os homens gostavam de fazer aquelas tranções no cabelo, tudo. Então não esboçava nenhum tipo de diferença. Por isso que não entendiam aonde estava a força dele. Porque olhavam para ele e identificavam. Porque olhavam e não tinha porte físico de um homem musculoso. Então a força não estava nos seus músculos. Olhava para o rosto dele, era o rosto comum. A barba era a barba comum. O cabelo era comum da época. Onde estava o segredo? O segredo estava nas coisas normais. Para os homens. Mas para Deus era um sobrenatural. Porque era um voto. Era um propósito. Por mais simples que seja, era um propósito diante de Deus. É isso que nós temos que entender. Deus não quer que nós venhamos fazer coisas mirabolantes. Deus não quer que nós venhamos fazer atrocidades. Eu vejo muitas pessoas aí que desconhecem, que precisam aprender um pouquinho de Bíblia, que estão tentando chamar a atenção de Deus. E olha aqui, muitas vezes até a atenção do homem, para fazer coisas mirabolantes para pessoas dizerem e falar, nossa, mas essa pessoa é diferente. Uau, olha só. Muitas vezes não é voto com Deus. Ou até pode ser, vamos dizer assim. Mas torna-se um voto não de nazireu. Às vezes torna-se nem um voto de outra coisa com Deus. Nem vou falar da questão de nazireu. Mas também pode se tornar algo de fariseu. É forte o que eu estou falando hoje. É forte. Deus quer que nós venhamos ter propósito com Ele. De coisas naturais e coisas normais que nós possamos fazer, mas que tenha peso diante de Deus. Isso que está o segredo. Acabei de falar. Veja, Sansão chega lá nos filisteus. E quando Sansão chega, está lá aquelas portas de bronze pesada. E Sansão lá com seu corpo normal, altura mediana normal, barba normal como todos tinham, cabelo grande, podia ser até um pouquinho maior do que os outros, mas os homens tinham cabelo grande, os homens usavam trança. E Sansão olhava para ele e dizia assim, ei, se alguém almejar tocar em mim, vai se ver. Porque eu posso pegar aqui, eu vou arrancar essas portas aqui para vocês verem. Quem sabe as pessoas diziam, você rapaz, você... Com que força você vai ter para arrancar as portas dessas? Porque não era, entenda, não era aquela pessoa robusta, musculosa, não. Como nós vemos aí, pessoas aí que são fisiculturistas, toda essa coisa, homens muito fortes, que nós vemos nas mídias aí, que levanta 250, 300, 500 quilos. Não tirem essa imagem da sua cabeça. Tira essa imagem. Uma pessoa comum, mas com propósito com Deus, e fazia toda a diferença. Por isso, irmãos, a força que nós temos diante de Deus, a unção que Deus dá para nós, não está incumbida, não está embasada em vias humanas. Não está no nosso intelecto, na nossa sabedoria, não está na nossa persuasão, muito menos na força do nosso braço, está na força de Cristo, nosso Senhor. A nossa força, o nosso caminho, a nossa motivação, a nossa fé, a nossa unção, ela vem da parte do eterno, não está englobada a coisas humanas. Por mais simples que seja aos olhos dos outros, mas para Deus tem peso, tem propósito, é diferente. Veja, Sansão ele vem com o corpo normal, ele arranca as portas. As pessoas saem tudo correndo dizendo, esse homem não é normal, mas aonde está a força dele? E arranca outra porta, como se tivesse cortado um pedaço de papel. As pessoas, mas aonde esse homem adquiriu tanta força? Aonde está essa força? A nossa força, ela vem de Deus. Sansão, ele faz isso, ele começa a perturbar os filisteus.
ataca as raposas. Com uma queixada de jumento ele destrói muita coisa. Veja, tudo onde Sansão vai, Sansão prospera. Sansão ele consegue fazer tantas coisas que aos olhos humanos, para uma pessoa comum, para um homem normal, era coisa impossível de se fazer. Mas Deus quer usar nós nos impossíveis mesmo. Porque nós não, tudo que nós temos, tudo que nós fazemos não parte de nós. Vem da parte de Deus. E quando vem da parte de Deus, nós podemos ter a certeza que vai conseguir, vai se cumprir. Porque não vem de vias humanas, vem de Deus. Agora é um erro muito grande quando nós deixamos que tudo isso que Deus coloca para nós começamos a achar que é por nós mesmos. Sabe qual foi um dos maiores erros de Sansão? Foi achar que ele era muito bom no que se fazia. Mesmo sendo separado de Deus, chegou um momento que Sansão ele se achou muito alto de si. Quando Sansão estava no alto do seu ministério, quando Deus estava usando ele de forma terrível, que fazia medo por onde ele andava, aí que há o perigo. Veja, o inimigo da nossa alma, ele fica ao nosso derredor procurando algo para nos tragar. E quando nós estamos numa ascensão, quando as coisas começam a caminhar bem, ele fica só sondando. Para a hora certa ele vai dar o bote. Quanto maior for, maior é o tom. Temos que tomar muito cuidado. E temos que entender que não é nós, é Deus que faz em nós. Nós sem Deus não somos nada. Deus sem nós continua sendo Deus. Eu já vi pessoas dizendo assim, se não for eu fazer, não vai dar certo. Não, se não for eu orar, se não for eu fazer isso, se não eu... E, meu irmão, para com isso. Você só é uma ferramenta humana. Que Deus encontrou graça. Que Deus te chamou para um propósito. Para de se envaidecer, está cheio de pessoas envaidecidas, cheio de pessoas orgulhosas, cheio de pessoas alto de si, cheio de pessoas presunçosas, cheio de pessoas soberbas que fazem questão de pisar nos outros por aquilo que nem dela é de Deus. A unção é de Deus, o dom é de Deus, e a pessoa fala com toda aquela pompa, quer ser tudo aquilo que não é. Meu irmão, para com isso. Cuidado para você não se tornar um Sansão cego. Bobo de corte. É muito sério o que eu estou falando aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã. Vigia. Vigia em nome do Senhor Jesus Cristo, meu querido, minha querida. Quantas pessoas que eu conheço que se acharam boas demais naquilo, se achavam autossuficientes demais naquilo que fazia e foram envergonhadas, ficaram cegas por um bom tempo, não conseguiam enxergar mais nada. E sabe o que o diabo fez? O diabo fez questão de humilhá-las, de fazê-las de bobo do corte, para fazer de palhaço, para zombaria para elas e para Deus, para humilhar ela na presença das pessoas, na presença de Deus. Tem pessoas que não conseguem se levantar, pessoas que vivem em ciclo, vivem dando volta, por uma moenda que não sai do lugar. Porque um dia Deus usou tanto elas, Deus confiou tanto coisas nela para um propósito, mas ela por um tempo achou que as coisas só aconteciam por ela. É como se essas pessoas chegassem para Deus e dissessem: Deus, sem mim nada podeis fazer. Olha só, aonde habita o perigo. Por que eu estou falando isso? Porque veja, é uma pessoa separada. Veja, Deus separou você para algo. Por mais que você não tenha um cargo, por mais que você não faça parte de uma liderança, por mais que você não tenha recebido ali um cargo, um ofício dentro de uma igreja, recebido uma unção com óleo derramado sobre a sua cabeça para você ser isso, aquilo outro, Deus tem um propósito para todos nós nessa terra. Assuma esse propósito e faça para Deus. Tem pessoas que estão vivendo somente saudosismo daquilo que elas eram lá atrás. E sabe por que elas não se levantam mais? Porque se deixaram ser cegas, se deixaram se tornar bobas de corte. É sério isso, é muito sério. Por que eu estou falando isso? Sansão estava no auge, Sansão ali já não se importava mais, Sansão já fazia questão de mostrar o que Deus fazia na vida dele, e a força de Sansão estava nas suas tranças. 7 tranças de 1,10 m. Deus tinha um plano.
1,10 m de trança era equivalente ao candelabro original para o templo sagrado. O candelabro original para o templo sagrado, conhecido como menorá, tinha 1,10 m de altura, com 7 luzeiros. Aquelas luzes, aqueles 7 luzeiros daquele candelabro, cada luz ali com azeite santo, azeite ali que era de propiciatório próprio para acender, para iluminar. Veja, o nome dele já dizia que ele era luz, pequena luz que fazia com que acendesse aquelas 7 luzes. Aquelas 7 luzes representavam os 7 nomes de Deus sobre toda a terra. Era Deus sendo justiça, Deus advogando, Deus fazendo sobre toda a terra através da vida de um homem comum, de um homem simples. 7 tranças sobre a sua cabeça, um cabelo grande. Há quem diga, algumas pessoas, alguns estudiosos chegaram até a dizer que o cabelo de Sansão brilhava tanto, que muitas vezes as pessoas chegavam até a perguntar se ele passava algum tipo de óleo, algum tipo de condimento, algum tipo de especiaria diferente. Não. O cabelo dele, as tranças dele tinham unção. Era a unção de Deus que estava sobre a vida dele. Ele só fazia porque tinha unção na vida dele. Se não tivesse unção na vida dele, nada acontecia. E muitas pessoas hoje correm esse risco, meu irmão, minha irmã. Pessoas que se acham porque estudou bastante, porque fez curso disso, aquilo outro, por causa de um anel no dedo, por causa de tempo de igreja, por causa do A, I, B, C, D, essas coisas todas. As pessoas se acham que tudo isso, meu irmão, se você não tiver unção, você pode ter estudado a Bíblia inteira. Você pode ter feito PhD, você pode ter feito mestrado, doutorado, seja do que for. Se você não tiver unção, vai ser palavras evasivas, palavras que não vão tocar na vida de ninguém, não vai ter repercussão, não vai ter nada. Deus está falando com alguém nessa noite, orientando, dizendo: ei, meu irmão, ei, minha irmã, eu tenho um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida, meu irmão. O propósito de Deus é para se cumprir em você. Oh, aleluia. Nos perdoe pela internet, o sinal não está muito bom. O sinal está oscilando, mas eu preciso encerrar essa mensagem. O segredo de Sansão estava na unção de Deus. O segredo de Sansão estava no propósito de Deus que estava sobre ele. Estava sobre aquelas 7 tranças. E Deus tinha deixado como último quesito: não pode rapar. Ou seja, não pode tirar a unção tem que continuar. Mas Sansão por um tempo se deixou envaidecer, se deixou levar. E começaram a tentar descobrir qual era o segredo. Ei, meu irmão, toma muito cuidado, tá cheio de pessoas querendo descobrir qual é o seu segredo. Porque como que você é diante de Deus? Por que as coisas acontecem com você? Por que quando você fala as coisas se cumprem? Por que Deus te usa? Por que Deus entrega sonhos, Deus entrega visões? Ei, tem coisas que não é para você entregar o seu segredo para outros. É a unção de Deus sobre a sua vida. Tome cuidado com isso no nome do Eterno, do Todo-Poderoso. Deus tem propósito na sua vida, aleluia. Deus tem planos divinos para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Não se deixe. Veja, Sansão, ele pegou e ele acabou contando o seu segredo. Para o momento ali de prazer da sua vida, se deixou se levar. Tentaram por várias vezes, por 1, 2, 3 vezes descobrir o segredo. Até que ele confessou com a sua boca que o segredo estava nas tranças. O segredo estava na consagração. O segredo estava dele ser escolhido, dele ser separado por Deus desde o ventre. Sabe o que fizeram? Cortaram as tranças, raparam as tranças de Sansão. E você já conhece a história. O que aconteceu com Sansão? Vazaram os olhos dele para que não enxergasse mais nada. É o que o diabo quer fazer nas nossas vidas. O diabo quer roubar a nossa unção, quer roubar tudo que Deus fez, que ele veio para roubar, matar e destruir, e ele quer que nós andamos errantes ainda. Ele quer que nós venhamos estar cegos, que nós não venhamos enxergar mais nada. E quer que venhamos ser bobo da coxa. Quer brincar conosco. Ele não quer matar de uma vez, ele quer brincar conosco. Ele quer zombar com o que Deus fez conosco. Ele quer zombar daquilo que Deus entregou para nós. Mas tome posse dessa palavra e não se deixe levar por isso. Chegou um tempo que Sansão, aconteceu isso com ele, ele foi parar. Ele foi parar nesse lugar, ele foi parar dentro de um palácio.
sendo zombado em Dagon. O rei fazia questão de zombar ele e reuniu muitas pessoas para fazer festa. E a atração da festa era Sansão. Você pensa que o diabo está para brincadeira? O diabo quer te humilhar diante de muitos, como se fosse a atração, como se fosse a cereja do bolo. Mas a Bíblia diz que Deus, com seus planos, Deus mudou a história. Deus não permitiu, porque Deus continuava sendo fiel com Sansão. Mesmo Sansão, por um determinado tempo da sua vida, não sendo fiel com Deus. Deus quer te dar uma oportunidade nessa noite de você dar a volta por cima, de você se levantar e de você fazer a diferença, de você tomar uma posição e você falar, Senhor, nem que seja a última oportunidade, mas devolva, Senhor, faça de mim novamente um servo do Senhor, um escolhido do Senhor. Deus fez isso na vida de Sansão. A Bíblia diz que Sansão, ainda nem podendo enxergar, mas buscou força em Deus. E ele derrubou aquelas pilastras. E todos os inimigos, tanto dele como de Deus, foram mortos. Deus quer te usar e Deus quer que você reconheça que sem Ele você não é nada. Deus está levantando pessoas nessa noite. Eu quero orar por você, nos perdoe pelo sinal. Talvez o sinal não esteja nem chegando. Talvez o sinal esteja travando, como está meio parado aqui, mas eu quero orar por você nesse momento. Deus, no nome santo de Jesus Cristo, Pai, eu quero te dar graças e louvores, ó Deus, por esta palavra. A tua palavra não volta para ti vazia, antes realiza aquilo para a qual está sendo enviada. Senhor, abençoe a cada vida. Abençoe a cada alma e abençoe a cada família, Senhor. Que essa palavra venha de encontro aos corações. Que as pessoas venham entender, ó Deus, que não se pode de maneira alguma titubear. Não se pode, Senhor, deixar vacilar, se deixar levar, Senhor, para as aventuras, para os prazeres da carne, Senhor, por algum momento de diversão, de descuido. Temos que ser vigilantes, temos que ser atentos, ó Deus, pelo propósito que Deus tem. Deus, levanta essa pessoa que está, Senhor, emprausada, caída, batida, que não consegue se levantar. Essa pessoa, Deus, que não consegue achar o caminho mais de volta. Voltou na obscuridade, voltou a ficar tudo escuro. Essa pessoa, Deus, que o diabo brincou, humilhou, roubou dela tudo aquilo que Deus tinha dado. Quantas promessas, quantas unções, quantas coisas Deus fez, quantas pessoas foram abençoadas através da vida dela, mas hoje ela precisa de ajuda. Hoje ela precisa que o Senhor estenda a mão e a levante. Senhor, levanta essa pessoa, levanta esse homem. Como o Senhor fez com Sansão, derrama uma unção na vida dessa pessoa. Separa esta pessoa, Senhor, para o teu ministério, para a tua obra, Deus. Mostra para essa pessoa que o Senhor tem plano na vida dela. Tira, Deus, toda a esterilidade que ela tem por muito tempo, que não consegue ser fértil, não consegue trazer um fruto, não consegue produzir. Deus, no nome de Jesus eu oro agora. E eu quero declarar, ó Deus, que o Senhor falou com alguém. O Senhor está falando com alguém. Alguém, Senhor, foi ministrado. Alguém entendeu o seu propósito. Alguém, Senhor, está recebendo um feedback para tomar cuidado aonde que está indo, no que está tocando, no que está fazendo. Essa palavra, Senhor, é uma palavra de alerta e ao mesmo tempo uma palavra de encorajamento, Deus, para que essa pessoa veja que o Senhor tem propósito. Pai, abençoa esta vida, abençoa esta casa, abençoa essa família, Pai. Eu tenho certeza, Deus, que o Senhor vai usá-la no meio de tudo que está acontecendo, de todas essas adversidades, de todo esse caos que nós estamos vivendo, um caos mundial. Essa pessoa vai brilhar, essa pessoa vai ser uma luz, e a luz é para brilhar, Deus, que a unção venha resplandecer sobre a vida dela, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus, amém e amém, Jesus. Fique com essa palavra, guarde no seu coração. Se você puder, compartilha no nome de Jesus. Se você puder, passe para outras pessoas, com certeza vai ser bênção. Eu quero dar a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto sobre ti e dê a paz. A paz que excede todo entendimento, a paz que não está condicionada a situações favoráveis, mas a paz que vem do trono do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bênção, seja luz, receba da parte de Deus o sobrenatural. Receba a unção de Deus nessa noite. Receba o propósito de Deus para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Que o Senhor te abençoe em todas as áreas. Que o Senhor faça o sobrenatural hoje. Que você saiba que você não está aqui por acaso, mas Deus tem promessa para você. Hoje e sempre, no nome do Senhor Jesus, no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, receba esta palavra, receba esta unção. A unção que despedaça o jugo. A unção que faz a diferença sobre toda a terra, que esteja sobre ti,
sobre a sua casa e sobre a sua família, hoje e sempre, no nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Shalom Aleichem. Que Deus abençoe você de uma maneira sobrenatural. Que Deus abençoe você por completo. Que Deus te use como nunca tem te usado. Que você venha ser uma luz que venha brilhar aonde estiver. Que você faça toda a diferença e que você não se esqueça que tudo que Deus faz é Deus que faz. Que você não venha se engrandecer. Que você não se deixe levar pelo orgulho. Que você não se deixe levar por aquilo que Deus vai te colocar, porque Deus vai te colocar em coisas grandes. E Deus vai honrar a sua vida, vai honrar a sua casa, vai honrar a sua família. No nome de Jesus, receba o meu abraço, meu Uta. Deus abençoe, Deus abençoe. E se o Senhor nos permitir, amanhã nós estaremos de volta. Deixe nos comentários o pedido de oração. Deixe aí os seus pedidos. Se você não pode deixar aqui, se sente um pouquinho constrangido, tem um número de telefone e você pode estar mandando nesse número aí, que com certeza eu vou responder com o maior prazer. Deus te abençoe no nome de Jesus. Tchau, tchau, um abraço. Deus abençoe.